Provídeo, produtora de vídeo. Faça a festa e recorde com a gente. A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o seu programa Abba Pai. E eu estou mais uma vez feliz em estar aqui com vocês para compartilharmos mais um tema aqui da Palavra de Deus. E a nossa mensagem, como sempre, falará muito ao meu, ao seu, aos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu quero assim mandar um abraço especial a todos vocês, sempre nos prestigiando, ouvindo a programação e aí do outro lado dando aquela força e também aprendendo mais da palavra do Senhor Jesus. Quero agradecer também aos nossos amigos e parceiros, meu amigo Acivaldo aqui da TV Monte Sião, também o meu amigo Emanuel, a presbítero Emanuel do supermercado J. Santos, também André Mendes da Inova Propaganda e também meu amigo pastor Antônio da Livraria Evangélica Proclamar. Um abraço especial a todos vocês em nome de Jesus. Eu sou o pastor Emerson Dantas, pastor presidente da Igreja Batista Abba, aqui no Brasil, Bahia, Feira de Santana, bairro do Jardim Cruzeiro, Rua Porto Seguro, número 445, na mesma rua do Hospital Municipal da Criança. Venha visitar os nossos cultos às quintas-feiras, 8 da noite, culto de doutrina, domingo, Escola Bíblica Dominical, 10 da manhã, e também domingo à noite, 7 da noite, o culto da família. O nosso telefone para contato é o 0 operadora 75 9151 6907. E o nosso e-mail pessoal é o er_dantas@hotmail.com. Se você quiser curtir a página da nossa igreja no Facebook, o nosso endereço é o facebook.com/famíliaaba. E você vai poder, assim, saber o que está acontecendo na nossa comunidade, ok? Muito bem. Eu já estou preparado, já estou pronto para começar o nosso programa. Creio que você também, né? Deus vai falar conosco poderosamente. Lembrando que amanhã, também a partir das 8 horas da noite, teremos a reprise do nosso programa e você poderá assistir, se não puder assisti-lo totalmente hoje, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, vamos apertar os cintos, porque o programa Abba Pai está no ar. Muito bem, estamos assim preparados para meditarmos um pouco mais aqui na Palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar de forma especial para mim e para você, em nome de Jesus, ok? Muito bem. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Josué, Josué capítulo 7. E nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 26. Josué capítulo 22, ou capítulo 7, do versículo 22 ao versículo 26. E assim nos diz a palavra do Senhor. Me acompanhe. Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca. E eles, de fato, acharam as coisas enterradas e a prata por baixo. Tiraram as coisas da barraca e levaram a Josué e a todos os israelitas. E puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram a Cã, a prata, a capa, a barra de ouro, os seus filhos e filhas, os seus bois, jumentos, ovelhas, a sua barraca e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse: por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo o que ele tinha. E puseram em cima dele um montão de pedras, que está naquele lugar até agora. É por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Que passagem grave, não é? Que passagem séria, que passagem dura. Porque fala aqui da eliminação de um homem e sua família, bem como as suas posses, a exemplo dos animais que ele possuía. Estou falando de Acã. Acã, ele cometeu um pecado terrível. Ele ocultou algo de Deus, ocultou algo de Josué, o seu líder, ocultou algo do seu povo. E esse ocultar, infelizmente, promoveu males terríveis para o próprio Acã, para a sua família, enfim, para todo Israel.
E nós vamos, assim, estar refletindo hoje sobre isso, queridos. Sobre a importância de não mantermos pecados ocultos. E eu quero, assim, desde já, mais uma vez repetir o texto básico para vocês. O nosso texto básico é Josué 7, de 22 a 26. E o título da nossa mensagem hoje é Cuidado com os pecados ocultos. Cuidado com os pecados ocultos. Queridos, eu quero assim, antes de mais nada, contar uma ilustração. Quero contar a ilustração sobre um garoto que estava brincando no quintal da sua casa, estava com seu badog, e como alguns chamam também de estilingue, não é? E, sem querer, ele acabou alvejando um dos patinhos de sua mãe. E aquele patinho alvejado, infelizmente, morreu. Aquele garoto ficou com muito medo de que a mãe lhe corrigisse duramente. E o que foi que ele fez? Ele pegou aquele patinho, cavou um buraco e sepultou ali o patinho. Ele escondeu o patinho morto. Os dias se passaram, ele muito temeroso, né? E a mãe dele acabou descobrindo que um dos seus patinhos já não estava entre os outros. E ela recorreu ao seu filho e falou: meu filho, eu estou notando aqui, percebendo que faltou um patinho, está faltando um patinho no meio dos meus patinhos. Você sabe dizer alguma coisa a respeito, meu filho? E aquele garoto, ele não suportou a pressão e ele acabou falando para a sua mãe, né? E ali choroso, ele confessou: mãe, o que aconteceu foi que sem querer eu acabei alvejando um patinho com o meu badog, o meu estilingue, enfim, e depois eu o enterrei com medo de que a senhora fosse muito dura comigo. E a mãe perguntou para ele: mas não foi sem querer, meu filho? Ele falou: foi, mãe, foi sem querer. E a mãe o abraçou, o perdoou, né? E ficou tudo bem entre eles. E graças a Deus, a partir daquele momento, aquele garotinho, ele estava livre daquele pecado que estava ocultado, eclipsado, escondido, né? Muito bem. Queridos, olha, existe uma palavra na Bíblia que ela, dentre outros significados, né, ela tem um determinado significado que é pecado não confessado. E que palavra é essa? Essa palavra é iniquidade. Iniquidade. Ou seja, a palavra iniquidade, dentre os significados que possui, a depender do contexto em que está, um dos significados da palavra iniquidade é pecado não confessado. E nós sabemos, queridos, que infelizmente muitas pessoas não têm vivido bem. Muitas pessoas não têm tido uma boa saúde emocional e até mesmo física, porque elas guardam segredos terríveis que deveriam ser vomitados, deveriam ser confessados, para que essas pessoas pudessem ter uma vida muito melhor. Bem, vamos voltar aqui para a nossa passagem. Bem, vamos entender assim o contexto disso aqui. Nós sabemos que Deus, ele tirou o povo de Israel do cativeiro egípcio, que durara cerca de 400 anos, e ele usou Moisés para isso. Moisés os tirou de lá pelo poder de Deus. Moisés atravessou o deserto por 40 anos com aquele povo, mas sabemos que Moisés, pelo fato de ter ferido a rocha, ele não pôde entrar na terra prometida, apenas a contemplou de longe. E assim, Moisés, ele faleceu. A Bíblia diz que o próprio Deus sepultou Moisés. E quem ficou no lugar de Moisés? Yeshua, ou seja, Josué. Nós sabemos que Josué, Oséias e Jesus têm a mesma raiz hebraica em seus nomes, que é a palavra Yeshua. E Josué, ele assumiu o lugar de Moisés. Grande responsabilidade, né? Em torno de 2 milhões de pessoas agora estavam sob a sua direção, e agora ele deveria entrar na Palestina, ou seja, na terra de Canaã, na terra prometida. E ele, embora Deus tivesse já prometido a terra para ele, ele deveria lutar, guerrear contra os povos daquela terra, jebuseus, não é? Gigazeus, enfim, por aí vai. E ele teria que lutar contra aquele povo e derrotar aquele povo para, enfim, tomar posse da terra que Deus havia prometido a Abraão. E isso aconteceu, queridos. Deus usou Moisés, o povo saiu do Egito, passou pelo deserto, Moisés deixou o povo ao sul da terra prometida. Com o falecimento de Moisés, Josué assume, ele entra na terra, e Josué, como um grande líder, não é? Ele agora começa a dominar aqueles povos.
E Israel, como rolo compressor, começou a possuir a terra. Só que, infelizmente, queridos, depois da conquista de Jericó, foi uma conquista maravilhosa. O povo de Israel, depois de 7 dias andando em círculos em torno das muralhas de Jericó, eles conseguiram, pelo poder de Deus, testemunharem as muralhas, não é, ruindo, indo ao chão. E mais uma cidade ali foi conquistada, no episódio também que Raabe havia ajudado os espias enviados por Josué. E depois dessa conquista e de outras conquistas que Josué estava tendo, infelizmente veio uma derrota, veio um fracasso. E por que veio a derrota? Por que aconteceu o fracasso? Aconteceu a derrota e aconteceu o fracasso porque, infelizmente, um homem, como eu já falei aqui, Acã, ele acabou apanhando para si despojos de guerra, sendo que Deus não havia permitido que Israel pegasse despojos de guerra. Mas Acã, ele fez isso. Mas, pastor Emerson, o que são os despojos de guerra? Eu vou explicar para você. Sempre que duas nações elas se enfrentavam, a nação que se saía vencedora, muitas vezes, sobretudo se fosse Israel, né? Às vezes Deus falava para Israel, olha, Israel, você pode pegar os despojos de guerra, vocês podem pegar tudo que vocês quiserem. E depois que Israel vencia um determinado povo, muitas vezes o povo de Israel pegava também algumas pessoas daquela outra nação para escravizá-las. Muitas vezes também pegava os animais para que se alimentassem com eles, para que sacrificassem também. Pegavam também as suas riquezas, ouro, prata, roupas, enfim. Às vezes Deus permitia que Israel se apossasse dos despojos de guerra, de um modo geral. Às vezes Deus, ele limitava isso. Ele falava, olha, vocês só vão poder tomar posse, por exemplo, do animal e da colheita desse povo. Então Israel ia lá e tomava para si os animais e também a colheita, aquilo que o povo já havia ceifado. Mas também havia ocasiões em que Deus falava assim, olha, vocês não tocarão em nada deste povo. Você entende? Então duas nações, elas guerreavam, a exemplo de Israel e qualquer outra nação. Às vezes Deus falava, olha, podem pegar todo o despojo que vocês quiserem. Às vezes Deus falava, não, vocês vão pegar o despojo parcialmente. Mas às vezes Deus falava, vocês não vão tocar em nada. E foi assim que acontecera nessa ocasião. Deus falou, olha, vocês não vão tocar nos despojos de guerra. E assim Josué entendeu, passou essa orientação para todo o povo, para todo o exército, e ninguém tocou em nada daquele povo, se eu não me engano, de Jericó. Infelizmente, queridos, um homem chamado Acã, da tribo de Judá, ele desobedeceu à orientação divina, prejudicando-se a si mesmo, prejudicando a sua família, a sua parentela, não é, a sua tribo, a nação de Israel. E embargando a sequência de vitórias que Josué vinha tendo por causa do poder de Deus e por causa da obediência do povo de Israel. E nesse episódio, o que aconteceu? Josué, juntamente com o exército israelita, eles foram atacar a cidade de Ai, uma cidade pequena, não é? Com poucas pessoas, um exército também insignificante. Mas, embora o exército de Israel houvesse vencido exércitos tremendos, exércitos muito fortes, porque estava obedecendo a palavra, agora diante de Ai, com um exército insignificante, Israel ruiu, Israel sucumbiu. Mas por quê? Por causa da iniquidade de Acã, por causa do pecado escondido de Acã. Pastor, e o que foi que Acã ele roubou? Acã ele se apossou de uma capa babilônica, se apossou também de algumas barras, aqui no versículo 21 fala, né? Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia, vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca e a prata está por baixo. Eu lembro aqui daquele versículo que diz que na Bíblia que uma catadupa chama outra catadupa, um abismo chama o outro. Ou seja, um pecado ele acaba desencadeando outro pecado. Percebamos aqui que o primeiro pecado de Acã aqui foi a cobiça. Ele cobiçou aquele material, não é? Por consequência, ele se rebelou contra Deus, que é como o pecado de feitiçaria, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Primeiro ele cobiçou, depois ele se rebelou contra Deus, desobedeceu, depois ele roubou, porque aquilo pertencia àquele povo vencido,
E uma vez que Deus não havia ordenado que ele tomasse posse daquilo, ele estava roubando. Ok? E, por fim, não é, depois que ele fez tudo aquilo, veio o pecado da iniquidade. Por quê? Porque ele não confessou aquilo. Ele pegou aqueles despojos, levou para a sua barraca e ali enterrou sob sua barraca, embaixo da sua barraca. E aquilo ficou ali oculto. A exemplo do patinho morto, você lembra? Muito bem. Queridos, da mesma forma que aquele garoto, ele certamente ficou sem paz ao longo dos dias em que não havia confessado a sua mãe o que havia praticado, eu creio que Acã também ficou dessa forma. Eu creio que ele estava sendo incomodado também pelo próprio Javé, pelo próprio Deus, a confessar aquilo. Penso eu que Deus, na sua imensa graça, já vigente no Antigo Testamento, eu creio que Deus ele incomodou Acã, mas infelizmente Acã ele não deu ouvidos à persuasão divina. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que Deus ele revelou para Josué que havia um homem na nação de Israel que havia roubado parte dos despojos de guerra e havia ocultado esses despojos na sua barraca. E aí o que foi que aconteceu? Deus exigiu que Josué passasse em revista todas as tribos de Israel, tribo por tribo, até que caiu na tribo de Judá. Depois ele exigiu que passasse família por família e caiu na família do próprio Acã, não é? Acã era filho de Carme, descendente de Zabde e descendente de Zera, da tribo de Judá. Então caiu na família de Zabde, na família de Zera. E depois que caiu na família de Acã, dentre os membros da família de Acã, aquilo recaiu sobre Acã. E aí Josué, ele exigiu que Acã explicasse o que havia acontecido. E aí ocorreu exatamente isto aqui que nós acabamos de ler. Me acompanhe, vamos aqui para o versículo 19, e a palavra do Senhor nos fala assim. E Josué disse a Acã: agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez, não procure esconder nada. Acã respondeu: sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo. Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca, e eles de fato acharam as coisas enterradas e a prata por baixo. Tiraram as coisas da barraca e levaram a Josué e a todos os israelitas, e puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram Acã, a prata, a capa, a barra de ouro, os seus filhos e filhas, os seus bois, jumentos, ovelhas, a sua barraca e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse: por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo que ele tinha. E puseram em cima dele um montão de pedras que está naquele lugar até hoje. É por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Queridos, precisamos contextualizar essa mensagem para os nossos dias. Entendemos que aqui é o Antigo Testamento, entendemos que o pecado aqui era tratado de uma forma peculiar, a exemplo desse pecado de Acã. Ele foi executado a pedradas, ele, a sua família, enfim, suas posses, a exemplo de seus animais. E nós sabemos que não é dessa forma que Deus trata conosco hoje. Mas podemos ainda assim tirar algumas lições desse texto para nós. E eu quero assim, em nome de Jesus, dar um alerta aqui para cada pessoa que está aí do outro lado. Eu sei que estou me dirigindo a pessoas maravilhosas, pessoas as quais Deus ama profundamente, mas pessoas que têm suas limitações, pessoas que muitas vezes pecam, pessoas que muitas vezes erram, pessoas que muitas vezes tropeçam. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas não permanecerá prostrado. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que Deus ele transforma a maldição em bênção e ele ergue do monturo o necessitado. Ou seja, Deus ele existe, Deus é uma pessoa, Deus é amor e Deus ele está disposto a perdoar desde que o pecador reconheça os seus pecados e os confesse a Deus, como está lá em Provérbios. Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Estou eu falando aqui a pessoas que pecaram? Pecaram contra o próprio Deus? Pecaram contra o próximo? Pecaram contra si mesmo, contra o seu corpo? Enfim, certamente estou falando para algumas pessoas. Nós temos aí mais de 600 pessoas nesse exato momento conectadas à TV Monte Sião, ouvindo essa programação. Eu não estou aqui para dar uma de moralista, eu não estou aqui para, de maneira alguma, lhe envergonhar. Estou aqui apenas para lhe ajudar. Estou aqui como uma placa de trânsito em nome de Jesus para dar um alerta a você. Se existe algum pecado em sua vida que você ainda não confessou, confesse. Se livre desse fardo. Nós sabemos que o pecado vem do grego hamartia, que significa errar o alvo. E quando pecamos, quando erramos o alvo, quando deixamos de obedecer a palavra de Deus, as coisas começam a declinar em nossas vidas. Isso é uma verdade. E nós sabemos que uma vez que pecamos, uma vez que erramos o alvo, uma vez que desobedecemos a palavra de Deus, Satanás ele encontra legalidade para requerer as nossas vidas diante do próprio Deus. Lembrando que quando nós pecamos, ok? Esse pecado ele permanecerá diante de Deus como argumento contra nós e poderá ser usado por Satanás. Nós estamos nesse mundo, aqui nós temos os movimentos de rotação e translação que nos dá o privilégio de vivermos dias e noites, semanas, meses, anos, mas Deus não está aqui no globo, Deus ele está acima de tudo isso. E Deus ele não vive dias e noites como nós, ele vive no dia eterno. E desde que pecamos até o dia que confessarmos, aquele pecado estará bem fresco diante de Deus e estará servindo de argumento para Satanás requerer as nossas vidas diante de Deus. E eu venho aqui como ministro do Evangelho, como homem de Deus, para, em nome de Jesus, dizer a você que Deus lhe ama e Ele quer que você se livre dessa iniquidade. Se livre desse pecado não confessado. O que é que você deve fazer? Peça perdão. Se você feriu a Deus e a sua santidade, peça perdão a Deus, aí mesmo onde você está. Se ajoelhe, se humilhe diante de Deus e confesse a Ele o seu pecado. Se entristeça e peça perdão a Deus. Mas, se você pecou contra alguém, peça perdão também a esta pessoa. Procure esta pessoa, peça perdão a ela, confesse que você pecou, confesse que você errou, peça perdão, ok? Peça perdão. Ou se alguém lhe feriu, libere perdão para essa pessoa que lhe feriu. Libere perdão, porque o perdão de Deus a nós está condicionado ao perdão que nós franqueamos àqueles que nos ofendem. Você entende isto? Muito bem. Então, queridos, a nação de Israel ficou prejudicada. As 12 tribos ficaram prejudicadas. O exército de Israel ficou prejudicado. O próprio Josué ficou prejudicado. Por quê? Por causa da iniquidade de Acã, por causa do pecado não confessado de Acã. Isso, inclusive, embargou a sequência de vitórias, como eu falei, que Josué estava tendo diante dos povos da terra prometida. Aquilo foi realmente muito triste, sofrerem uma derrota parcial de um povo tão pequeno e tão inexpressivo. E enquanto permanecermos com pecados não confessados, infelizmente isso também vai acontecer em nossas vidas. As nossas vitórias estarão embargadas e nós frearemos diante dos menores obstáculos que Satanás levantar diante de nós ou que o próprio Deus colocar para nos provar. Você entende? E quando a pessoa, como eu falei, quando ela peca, quando ela erra o alvo, enquanto ela esconde o seu pecado, como Davi falou, enquanto eu calei o meu pecado, envelheci de tão cansado e os meus ossos se tornaram em sequidão de estio. Ou seja, Davi ele começou a passar por maus momentos, espiritualmente porque o pecado quebra a nossa comunhão com Deus, emocionalmente porque o pecado abate, fisicamente também porque muitas vezes algumas doenças na área psíquica, elas se manifestam no físico, são as doenças psicossomáticas, enfim.
E o pecado leva a pessoa ao declínio, até chegar à derrota total. E eu sei que não é isso que Deus quer para você. Deus existe, Deus é uma pessoa, Deus é amor. Ele está disposto a lhe perdoar. Seja sincero com Deus, seja sincero consigo mesmo, seja sincero com o próximo se você feriu alguém. E confesse, peça perdão e se levante. Porque certamente Deus tem coisas grandes para mim e para você. Deus tem coisas tremendas, mas Ele não nos quer ver prostrados. Não, Ele nos quer ver de pés. Amém? Muito bem. Então, foi esta palavra que Deus colocou aqui em meu coração para eu compartilhar com você sobre as iniquidades, sobre os pecados não confessados. Será que você está disposto agora a confessar o seu pecado? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está lhe ministrando e você está se sentindo constrangido pelo amor de Cristo, persuadido pelo Paráclito Divino, pelo Espírito de Deus. E você não vai incorrer no pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo que nós pregamos aqui em outra ocasião. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor? É quando nós nos negamos a reconhecer que erramos. E porque não reconhecemos o nosso erro, automaticamente impedimos que o Espírito Santo exerça parte do seu ministério convencendo-nos do nosso pecado. Uma vez que eu não quero ser convencido, então não vai haver o perdão de pecados. Como não há perdão de pecados, automaticamente não há expiação de pecados. Se não há expiação de pecados, não há salvação. Se não há salvação, então haverá vida eterna longe de Deus no lago de fogo e enxofre. Você entende isso, querido? Então, em nome de Jesus, reconheça agora, ok? Reconheça que você errou, peça perdão a Deus e certamente grandes coisas Ele fará em sua vida, em nome de Jesus. Vamos agora assistir um clipe, daqui a pouco estaremos de volta, vendo aqui os e-mails e fazendo a oração final, em nome de Jesus. Que bela canção, não é? Gostei de ver a Ana Paula Valadão resgatando uma música tão linda quanto esta. Muito bem. Bem, eu abri aqui já os e-mails e nós já estamos aqui diante do primeiro e-mail que nos fala assim. David, mensagem de David, não é? Creio eu. Preciso conversar com um pastor, me dê um número de telefone. Bem, David, se serve o meu é o 0 operadora 75 91516907, é o TIM que nós possuímos, não é? Mas você querendo ligar aqui para a TV Monte Sião, enfim, depois aqui do programa podemos atender você e conversar um pouco com você em nome de Jesus, tá bom? Muito bem, vamos voltar aqui para o próximo. Vamos ver aqui o que é que a pessoa passou para a gente aqui. Deus é fiel, foi o que o nosso irmão ou irmã mandou e eu concordo com esta pessoa, porque de fato Deus é fiel, amém? Muito bem, vamos ao próximo e-mail. Aqui diz assim, Pastor Maroel é uma bênção. Então, eu também concordo. Conheço o Pastor Maroel, é o meu amigo pessoal, não é? Soldado 2 vezes, sargento do Exército Brasileiro e também soldado de Cristo, né? E um abraço aí para o Pastor Maroel, toda a sua família, toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Estivemos inclusive ali no 35BI, 35º Batalhão de Infantaria aqui em Feira, a convite do pastor Maruel, no culto ecumênico, foi uma bênção e agradeço a Deus pelos convites que o pastor Maruel nos tem feito, em nome de Jesus, esse amigo e esse irmão. Vamos aqui ao próximo. Estou em São Paulo ouvindo este programa abençoado, amigo pastor. Boa essa palavra, glória a Deus. É bom saber que a palavra serviu de bálsamo para o coração do nosso querido irmão ou irmã, não é? Aí do outro lado, em nome de Jesus. Vamos ao próximo e-mail. Boa mensagem, linda canção. Glória a Deus. Também concordo que a canção é uma canção muito bonita. Muitas vezes algumas igrejas têm se esquecido, né? Dessas músicas mais antigas e que tem um conteúdo fantástico e maravilhoso. Vamos aqui ao próximo, último e-mail. Pastor, minha noiva deu um tempo no nosso noivado. Minha dúvida é, luto por esse amor ou não? Nosso namoro tem 4 anos e 3 meses. Quando tinha 8 meses de namoro, eu a traí. Mas nessa época eu não era evangélico. E hoje ela disse que vive minha vida e não a dela. E ela quer sair da igreja. O que faço? Bem, a orientação que eu dou a esse amigo aqui, esse irmão, é que ele procure, certamente você congrega, amado. E assim, eu não conheço
a fundo, não é a realidade que você está vivendo, essa crise que você está vivendo. É mais recomendável que o irmão procure o seu pastor na sua igreja local, ok? Tenha um gabinete com ele, rasgue o coração, bata um papo com ele e certamente ele, como uma pessoa aí próxima a você, poderá orientá-lo de forma mais adequada. Mas ainda assim, estarei orando por você, porque se é da vontade de Deus, essa relação há de continuar. Se não, certamente Deus, ele tem uma outra pessoa especial para você, assim como para ela também, ok? Em nome de Jesus. Muito bem, nós já lemos assim os e-mails que nos foram enviados hoje. Quero agradecer às mais de 600 pessoas aí conectadas conosco na TV Monte Sião, ok? E nesse momento nós vamos orar, vamos falar com Deus. E eu quero assim, em nome de Jesus, pedir para que você me acompanhe nesta oração. E para que você realmente confesse. Deus vai lhe dar forças, confesse esse pecado, fique livre para que Satanás não continue mais lhe acusando, como talvez ele tenha feito até aqui, ok? Vamos orar? Oremos em nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, nos colocamos aqui em Tua presença. Deus, a Tua palavra é magnífica. E hoje aprendemos um pouco mais sobre iniquidade, pecado não confessado. E nós sabemos que o pecado não confessado amarra as nossas vidas em vários segmentos. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, eu te peço em nome de Jesus, que agora o Senhor vá ao encontro da necessidade de cada pessoa que está aí do outro lado. E que essa pessoa agora sinta-se ministrada pelo Teu Espírito. E que o Senhor, meu Pai, ajude esta pessoa, meu Deus, a confessar este pecado ao Senhor, ao próximo a quem ela ofendeu, esta pessoa ofendeu, enfim. Mas que o Senhor ajude esta pessoa, porque nós sabemos, meu Deus, que não é fácil reconhecer um erro, não é fácil, assim, pedir perdão, liberar perdão, enfim. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, ajuda esta pessoa, ajuda, tira essa carga dos ombros desta pessoa, Pai. Eu repreendo agora em nome de Jesus, você, Satanás, que tem tentado, assim, manter essa pessoa sob esse jugo, sob suas acusações. Eu repreendo você agora em nome de Jesus. E ordeno que você bata em retirada desta vida. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, a bênção, o perdão, a unção do Senhor sobre a sua vida, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Já estou indo, registrando aqui nos estúdios a presença de minha esposa, Roberta Dantas, do meu filho também, Cinho Dantas, estão aqui à minha direita. Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Amém? E lembrando a você que amanhã, a partir das 8 horas, teremos a reprise deste programa para a glória de Deus. Amém? Já estou indo, mas como sempre quero lembrar-lhe, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente.